Hoje, Breno, grupo de oração, Clecinha, Cristine, minha prima, Rayane. Rayane, pode entrar. Oi, Breno. Beijo pra vocês. Obrigada, prima. Oi, Giane. Oi, Rayane. Oi! Oi. Deixa eu ajeitar aqui, fica melhor. Estamos fazendo aí nessa live, continuar esse propósito de Deus, né? Temos a Amém. participação dessa cantora linda, que é a Rayane, que tem uma voz linda, Só que ligar faz o... parte lá, tá? Uma das alunas do Teleios, faz parte do grupo de oração, junto com o professor Breno e outra galera. Oi, Eugênio. Sejam bem-vindos todos. Arlete, Clarinha. Oi, Vivi. Professor Breno tá aqui? Você tá em... Oi? Professor Breno tá aqui, tá? Tá, entrou já. Oi, Ainoa. Entrou a Diane, o Breno, Clécia. Nosso grupo de oração é bênção, é sim. O grupo de oração é um grupo que tem lá no Colégio Teleios, que os alunos fazem. E o professor Breno, que está à frente, né, supervisionando, orientando os alunos. Quer falar um pouquinho, Rayane, do grupo? A gente tem esse ministério, esse projeto desde o nono ano, né? Com o povo que era antigo. E agora a gente está com a liderança esse ano. É, e é um privilégio para todos nós estar ajudando. A gente sempre teve esse desejo, né? Antigamente tinha o Wake Up lá na sede, mas aí não tem mais. E agora só ficou a gente, mas glória a Deus por isso. A gente é formado por a liderança eu, a Letícia, o Aleph, o Caleb, o Elinardo, o professor Breno, né? E o Jeffter, né? Que é do terceiro ano, que a gente costuma chamar ele de líder alfa, né? Porque ele é do terceiro, aí ele vai sair esse ano, é o último ano dele. E é uma benção. A gente está reunido lá nas quartas, nas sextas e nas quartas, na sexta. E é uma benção. A galera gosta, o pessoal tá envolvido, tá engajado. O pessoal sempre pergunta, por que não tem mais dias? Aí a gente fica brincando, vai ser a semana todinha. Porque na tarde tem na quinta-feira, né? Aí a gente, pronto, a gente vai abrir na quinta e vai abrir na terça para vocês a semana todinha. Mas é bom isso, é bom saber que o povo gosta e se interessa, né? Às vezes tem pessoas lá que nem cristãs são, mas gostam dos louvores, gostam da pregação, e é um prazer para a gente fazer isso para o Senhor. A escola nos dá todo apoio, né? Tanto que a gente ultimamente fez até um vídeo lá no Júnior, depois vai sair lá no Instagram do colégio, e o coordenador, o STEM também nos dá todo apoio. Glória a Deus por isso, porque a gente tem pessoas que nos apoiam, né? Seria bem ruim se a gente não tivesse ninguém, mas glória a Deus por isso. E você que não tá indo pro Siga-me, quando voltar as aulas, você vai, que é uma bênção, tá certo? Oi, Jane. Quem não foi do Colégio Teleios, né? Siga aí o grupo de oração, que é bênção. Sempre está colocando as palavras, né? Esse momento de Sim. oração lá com os alunos, funcionários, é bênção. Sim. Oi, Vamos Carla. orar. A Carla entrou aí. Jane linda, Cris. E a gente vai orar, né, Rayane? Aí você louva, tá bom? Amém. Amém, Pai. Obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada, Deus, pela tua fortaleza. Tu és nosso abrigo, nosso refúgio. Obrigada, Senhor, que teu Espírito Santo nos conduz em triunfo e nos conduz a fazer a tua vontade. Estamos aqui na tua graça, Pai, para que o Senhor possa fazer a tua vontade, para que o Senhor possa falar aos nossos corações, para que o teu Espírito Santo guie cada momento do louvor, da palavra, que o Senhor toque cada coração, que responda às aflições de cada coração. Estamos aqui, Deus, com um coração grato e dependente de Ti. Já te agradecemos por esse momento. Nós te louvamos, Pai, pelo que Tu és, por tão grande amor que Tu tem por nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Só respondendo a pergunta aqui, Fernanda. Tem uma pessoa que perguntou aqui, Arlete Branco, ela falou: gostaria de saber se tem vidas ganhas nesse projeto. Sim, a gente tem. Tem muitas pessoas, como eu falei, que não são cristãs, né, que vão lá pro projeto. Teve um testemunho uma vez, antes de cantar, que a gente recebeu que essa menina, ela disse que estava indo pro grupo de oração, né, pro Siga-me,
E ela disse que queria muito aceitar Jesus. E aí ela aceitou, ela foi para a igreja, aceitou e a gente começou a orar por ela. E glória a Deus por isso. E muitas outras vidas também, né? Carla, minha Amém. professora, saudades. E é No isso. final a gente vai estar orando, pessoal. Amém. Deixem aí o pedido de oração. No final a gente vai estar orando. Ai, glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Chegou mais gente aí. Chegou uma galera aí da escola. Daniel. Oi, Adênia. Glória a Deus pela vida de vocês. No meio de tantas lives, vocês escolheram estar aqui com a gente. É um privilégio, né? Sim. Mais uma? Amém.
Amém. Oi, Kelma. Oi, Marciana. Rubens, a gente trabalhou juntos no Centro Educacional São Francisco há alguns anos. Beijo, Marciana. E a gente teve 2 louvores aí com a Rayane. Amém. Quer falar alguma coisa, Rayane? Ai, gente, é um prazer estar com vocês aqui. Glória a Deus. Eu agradeço muito pela vida da Fernanda, que conheci esse ano, né? A psicóloga. E eu me inspiro muito em você, porque futuramente eu também quero trabalhar com psicologia. Mas tá, pra ver o que Deus realmente quer, né? Mas glória a Deus pela sua vida, eu te admiro muito. Eu sempre falo pros meninos lá da Siga, gente, a Fernanda, ela é um ser de luz. Ela é muito simpática, muito maravilhosa. Glória a Deus pela sua vida. Tenho mais Amém. pessoas como você no mundo. Amém. Obrigada. Pois é, depois vamos começar a conversar um pouquinho, né? Deus me tocou para trazer uma mensagem que lá no livro de Apocalipse, capítulo 3... Vou abrir aqui também. Tá. O último livro da Bíblia, no Novo Testamento, Apocalipse 3, 20. Eu vou estar lendo na linguagem de hoje. Eu gosto muito de ver as traduções, né? Tem algumas que são mais fáceis de entender, que tem alguns sinônimos interessantes. E eu vou estar lendo, tá? Quem não tiver a Bíblia, não tiver como ver, só ouvir, tá bom? Escutem. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. E lá no 21, na versão transformadora, diz assim, no versículo 21, o vitorioso sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Né? Então, essa mensagem ela foi escrita para o povo de Laodiceia, que eram cristãos, né? A gente está falando aqui, não está falando de religião, a gente está falando de Deus, né? E eu creio que todos que estão aqui acreditam em Deus, né? Independente da sua religião. E fala, né? Laodiceia era um povo que era muito orgulhoso, era muito autossuficiente, né? E ele disse que era como se fosse uma igreja morta e negligente, né? Não estava fazendo a vontade de Deus. E esse versículo, muitos usam para falar de salvação, né? De Deus passar a entrar no coração. Mas essa mensagem estava sendo escrita para os cristãos, para pessoas que já conheciam ao Senhor, que já tinham esse entendimento. E ele estava dando essa orientação, né? E eu creio que tem muito a ver com o tempo que a gente está, né? A gente está na nossa casa, muitos, né? Boa parte está dentro de casa. Outros estão aí trabalhando, estão se doando por amor a vidas, por amor a nós. E nós temos o privilégio de estarmos aqui intercedendo por essas pessoas que estão na linha de frente, não só da saúde, mas vários funcionários, colaboradores, entregadores que estão trabalhando aí. E eu vou estar lendo, vou focar nesse versículo, né? E a primeira parte diz assim, escutem. E tem uma exclamação.
Tem tradução que diz, né, prestem atenção. Então é uma ordem, ele está dando ordem. Escutem, escutem, prestem atenção, fiquem atentos. Isso fala de um Deus onisciente, um Deus que fala conosco. Né? E Deus está batendo na porta do nosso coração, não só para se fazer morada, não só para estar dentro, mas eu creio que todos os dias da nossa vida Ele bate na porta do nosso coração. Ei, escuta, eu estou aqui. Né? O que é que você está precisando? Né? Todos os dias Ele está ali conosco. A Bíblia fala que o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Deus é um Deus Emanuel, que está presente em todo o tempo. Então, quando Ele diz, escutem, que a gente esteja alerta, atento, né? A gente precisa silenciar. Para a gente ouvir, a gente precisa calar. E muitas vezes a gente não escuta muitas coisas, ou ouve, né? Escuta, mas não presta atenção, porque a gente está ali, no barulho, está atrapalhando, né? E o Senhor nos orienta a calar, a silenciar. Quando a gente cala, o nosso interior, ele fala. Quando a gente cala, os nossos pensamentos, eles vêm à tona. Às né? vezes, Quando a gente... por exemplo, às vezes, como a senhora falou, né? Deus nos orienta a se calar muitas vezes, porque a gente às vezes quer falar muito, né? A palavra de Deus fala que sábio é aquele que escuta, não é aquele que fala. Verdade. E tem pessoas que às vezes falam muito, ou porque elas não querem se ouvir, né? Ou não querem ouvir o que o outro tem a dizer. Às vezes é também um mecanismo de fuga, né? Não sempre, mas em alguns momentos sim. E aí ele fala, né? Que se a gente tiver com som alto, a gente não vai conseguir ouvir. Né? Eu lembro, uma vez eu estava na escola e aí eu estava lá na sala, a porta estava meio entreaberta e eu vi um grito, assim. E eu pensei que os alunos estavam chorando. Meu Deus, o que aconteceu? Aí eu parei, silenciei, prestei atenção. Que grito é esse? E eu achei que estava chorando, as meninas estavam chorando. Aí quando eu cheguei lá, elas estavam rindo, dando gargalhada, né? E eu interpretei mal aquilo que eu estava ouvindo, né? Porque existia uma distância até as meninas, estavam lá fora, eu estava lá dentro da sala. E estava barulho, né? Acho que devia estar o som tocando no computador. E eu tive que parar para poder entender. Então, às vezes a gente para e nem sempre a gente interpreta as coisas como elas são, por conta do barulho, né? E o Senhor quer que a gente, muitas vezes, não escute o barulho das notícias, o barulho às vezes passa aqui, né, carro, né, a ambulância, a gente pensa o que aconteceu, né, ou vê um tiro, quem morreu, né? Ele não quer que a gente escute os barulhos negativos. Ele quer que a gente escute o barulho da sua voz, né? E até muitas vezes das críticas, né, que a gente recebe, às vezes a gente prefere escutar as críticas, as pessoas falando mal da gente, do que o próprio Deus falando conosco, né? E Deus, ele não quer que a gente escute só a nossa voz, né? Às vezes, ouvir a nossa voz, como você falou, tem muitas autocríticas, né? Tem a questão da baixa autoestima, de você não se valorizar, de você ouvir palavras negativas e você foca só no negativo. A gente sabe que esse momento é um momento muito delicado, que muitas pessoas estão sofrendo, nós estamos aflitos, pessoas doentes. Não é fácil não prestar atenção nesse barulho, né? Ou por curiosidade a gente quer saber das notícias, ou porque é a nossa família, muitas vezes, amigos. Mas a gente precisa, nesse momento, silenciar, deixar um pouco o barulho externo, né? E ouvir o barulho do nosso interior, não só da nossa mente, mas do Senhor falando no nosso coração, que Ele fala através da palavra. E é essa ordem que Ele diz, escutem, escutem. E lá no versículo 22 diz assim, se vocês têm ouvido para ouvir, ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas, né? Que Ele diz às pessoas, aos cristãos. Então nós precisamos estar atentos. Aí depois ele diz, eu estou à porta. Né? Quando ele diz eu estou à porta, isso quer dizer que ele está presente, na frente da nossa casa. Né? Ele pediu para escutar, olha, eu estou aqui presente, eu estou à porta. Né? Isso fala da onipresença de Deus. O primeiro fala da onisciência, né? Que Deus, ele sabe tudo que está no nosso coração. E ele vem em nosso socorro, né? Para nos ajudar e responder as nossas questões. E quando ele fala eu estou à porta, ele fala da presença, né? Da onipresença de Deus, que ele está presente em todos os lugares.
Quando eu era criança, eu perguntava, mas como é que pode Deus estar em todo lugar, todo tempo, todo momento, para toda a multidão e nações, né? Mas ele está presente. Se a Parece que ninguém gente explica Deus, estiver né? atento. É, tem coisa que não dá para explicar, né? Compreender. A gente Difícil. só precisa crer, né? Crer É. no que está na palavra, crer na verdade, não na mentira, né? E aí quando ele fala, eu estou à porta, né? No versículo ele fala de quem ele é, está identificando quem ele é. E é o próprio Deus que pede para escrever essa carta a Laodiceia. Lá no versículo 14, no mesmo capítulo 3, diz assim: escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, que dá a última palavra vem de Deus. A testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Né? Então ele diz quem ele é. Aquele que criou o céu. Esses dias hoje é sábado, de quinta para sexta, Deus me direcionou a estar orando 12 eu fui orar e fiquei orando e louvando, olhando para as estrelas, para o céu, da janela da cozinha. E aí deu umas 4h30, Senhor, tô cansada, preciso dormir. Com dor de cabeça, que eu não tinha comido a noite toda orando e louvando, mas para louvar e orar. E o Senhor me direcionou. Eu senti muito forte que Ele queria que eu visse o amanhecer. Né? Eu, ai meu Deus, são 4h30. Daqui para 5h30 tem mais 1 hora. Aí eu fui tomar banho e fui meditar na palavra. Tá bom, Deus, eu vou meditar na tua palavra para dar o tempo. E aí eu fiquei meditando. Na parte disso, nós não seremos abalados em Coríntios. E aí, quando foi de manhã, quando eu vi o sol raiando, né, na sala, eu fui lá de volta para a cozinha, olhar para o céu. E aí tava lá, né, assim, os raios do sol, né, aparecendo, tinha algum anjado lá no fundo, e já já ela volta. E aí eu vi, né, poxa, Deus me levou a contemplar a natureza, a grandiosidade da natureza. Quando sai a escuridão, Rayane, se quiser voltar, pode voltar. Quando sai a escuridão e vem o sol, e começa a clarear, os morcegos saem, né? Era cheio de morcegos voando enquanto estava a noite. E começaram os pássaros a voar, a cantar. Eu, meu Deus, que coisa linda contemplar isso. Eu tive que ficar em silêncio para ouvir os pássaros voando, né? E voltando aqui a Rayane. E aí parece que os pássaros, eles festejavam o amanhecer. Eles voavam, parecia tanta alegria daqueles pássaros voando Que dá e cantando. Né? A problema Bíblia com meu fala celular. que a misericórdia do Senhor ela se renova a cada dia, a cada amanhecer. É um novo dia, uma nova oportunidade, é um recomeço. E os pássaros que não estão nem preocupados com o que vão comer, com o que vão vestir, a Bíblia também fala sobre isso. E eles estavam ali festejando o novo dia. Né? E aí depois eu fiquei ouvindo e depois eu bem te vi, né? Bem te vi, cantando, né? É como se o próprio Deus dissesse, bem te vi, Fernanda, né? Então se cada um pudesse dizer, será que Deus diria para você, bem te vi ou mal te vi? Né? Nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, naquilo que a gente faz, deixa de fazer, Deus diz, bem te vi ou mal te vi? Eu creio que esse tempo é um tempo de ajustes, é um tempo de intimidade, é um tempo de silenciar, de buscar ouvir a voz de Deus, de se achegar mais ao Senhor. E a gente está nesse propósito, né? E aí lá, depois ele diz, né? E bato, né? Escutem, eu estou à porta e bato. Nessa e bato fala da ação de Deus. Ele teve a atitude de bater na porta, né? Ele estava batendo lá da porta da nossa casa. Não sei se vocês estão ouvindo o barulho. Né? Já imagine Deus batendo na porta da nossa casa. Né? Vindo para nós para nos prestar o socorro, a ajuda necessária. E a gente pedir, né? Cair de novo. Ele que foi lá e bateu na porta. Sem avisar que ia, não deu tempo a gente... Essa casa estava desarrumada, a casa ficou desarrumada. Né? Ele apenas foi lá e queria que alguém ouvisse, né? E ele foi nos procurar, ele está todo o tempo batendo na porta
da nossa casa, do nosso coração. E ninguém vai na casa de ninguém se não for porque quer, por próprio desejo, né? Então, quando ele vem até nós, ele vem porque vem desejoso da nossa presença. Ele quer nos ajudar sem a gente pedir. Né? E todos os dias ele está ali batendo nossa porta para nos fortalecer, para nos ajudar, para nos fortalecer diante dessa situação delicada que nós estamos passando. Ele vem para limpar o nosso coração das maldades, das ofensas, das mágoas que a gente guarda. Ele vem para nos perdoar, para que a gente perdoe também. Ele vem para sarar as nossas enfermidades, as nossas doenças emocionais. Ele vem para tirar o nosso medo, tirar a nossa angústia, a nossa ansiedade. E ele bate na porta do nosso coração, né? Sabendo já, né? Porque ele é onisciente do que a gente precisa. E aí depois ele diz, se alguém ouvir a minha voz, eu entendo como se dissesse um amor incondicional. Ele quer alguém, ele quer ajudar alguém, está ali à nossa disposição, né? E ele fala que Deus não faz acepção de pessoas. Ele não busca pessoas perfeitas, ele não busca pessoas só cheias de Deus. Ele quer todas as pessoas. Ele sofre com essas pessoas que estão doentes, que estão chorando, que estão aflitas, esses profissionais que muitas vezes não sabem o que fazer diante de tantas pessoas para cuidar, para medicar, né? Para as pessoas que estão ali, os acompanhantes também que sofrem em ter uma pessoa que ama ali doente, é muito difícil, né? Já tive essa experiência e não é fácil. Claro que é pior para a pessoa que está doente, mas o acompanhante também sofre, os profissionais também sofrem. Tá me ouvindo? Estão ouvindo bem? Rayane, não estou te ouvindo. E aí, quando falei bato, né? Ele tá ali todos os dias batendo na porta do nosso coração. E aí, se alguém ouvir a minha voz, né? Fala de um amor incondicional, que Deus não faz acepção de pessoas. Ele não procura alguém específico, ele procura alguém que o escute, que apenas esteja atento à sua voz, né? Ele quer a nossa atenção. Olha aí, o próprio Deus querendo a nossa atenção. Que a gente pare e preste atenção no que ele quer nos falar, que ele quer nos orientar. Né? E é ele quem vai na nossa casa primeiro. Né? A gente só vai na casa dele depois que ele vai na nossa casa antes. Quando eu passei até essa intimidade com Deus, né? Me converti e tal. Eu li um versículo que para mim mexeu muito, que diz assim, lá em João 15:16, diz assim: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Então, às vezes, mas não foi eu que reconheci Jesus como meu Senhor e Salvador, mas na medida que a gente faz uma decisão por Deus, Ele, em primeiro lugar, Ele olhou nosso coração, Ele primeiro conduziu nosso coração a essa atitude. Então, o Senhor nos escolhe primeiro, Ele nos capacita, né? Ele nos chama primeiro, antes da gente ir até Ele é o primeiro a vir até nós, né? Porque foi Ele que nos criou no ventre da nossa mãe. E aí ele diz, se alguém ouvir a minha voz, e não se alguém ouvir o batido da porta, que eu acho interessante, né? Ele quer que escute a voz, não só o batido da porta. Então eu imagino que ele quer e chama o nome da pessoa que está naquela casa. Ele vai naquela casa sabendo quem ele vai ajudar. Então ele chama o nome de alguém, ele chama Clécia, tô aqui, Rayane, tô aqui, Carla, tô aqui, Jane, tô aqui, Cristine, Rubens, Breno, Marciana, Ana Paula, Wills, Arlete, ele chama cada um pelo nome. Cris, cada um ele chama pelo nome. Marcinha, Daniel, Kelma, né? Ele conhece a gente pelo nome, né? Ele sabe o nosso nome. Lá em Isaías 45 diz assim, versículo 2 e 3. Não precisa abrir, eu vou falando, tá, gente? Eu irei na sua frente e aplanarei as montanhas. Arrebentarei portões de bronze e quebrarei as suas trancas de ferro. Eu lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que vocês saibam que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Olha que lindo, Deus nos chama pelo nome porque Ele nos conhece, né?
E é esse Deus que quer ser ouvido, né? Quem está disponível para o Senhor, para ouvir a voz dele, né? Então a intenção não é ouvir o barulho da batida, né? Ouvir a voz dele. E todo o tempo ele está falando, né? Eu E acho assim, é uma muito coisa de Deus. maravilhoso. Ah, Eu acho muito maravilhoso isso, de Deus, ele nos conhecer perfeitamente, né? Tipo, tudo. Ele nos conhece perfeitamente. É um Deus que criou todas as coisas. Sabe, quando eu vou na praia, eu fico imaginando assim, meu Deus, mas o Senhor criou tudo isso, Senhor Jesus, e eu sou tão pequena diante de tudo que o Senhor já criou. E o Senhor conhece meu nome, o Senhor conhece o dia do meu nascimento, me conheceu assim, tipo, informação na barriga da minha mãe, e me ama. Eu fico constrangida, porque, meu Deus, é muito amor, é muita graça, é muita glória. e ele te deu uma voz única, só você tem essa voz. Tem É, pessoas que podem ter a voz parecida, mas a voz é algo que é único, que nem o DNA é único. Não existe ninguém com a mesma voz, né? As mesmas características, né? Até os gêmeos são diferentes, né? é verdade. Então Deus ele nos faz únicos, né? E ele nos conhece na nossa individualidade, na nossa subjetividade, e nos ama do jeito que nós somos. Cada um do seu jeitinho, quem fala muito, quem fala pouco, alto, baixo, todos. Quem canta, quem não canta, ele ama a todos. Né? E é interessante que o barulho pelo barulho, ele não gera resultado nenhum. Se a gente não entender o que está sendo dito, o que está sendo falado, né? A gente precisa parar realmente para entender o que é que essa voz quer dizer. Né? Ele nos escolheu mesmo antes da fundação do mundo, né? Como o Breno colocou. E, e aí lá diz, né? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Quando se fala em abrir a porta, aí vem a nossa atitude, né? A nossa autorresponsabilidade. Essa palavrinha eu conheci em 2018. E quando eu entendi o que era autorresponsabilidade, a minha vida mudou completamente. E, e aí o Senhor nos dá esse livre-arbítrio. Cabe a nós. Ele toca o nosso coração, ele nos ouve primeiro, ele sabe que a gente precisa, mas ele nos deu o livre-arbítrio para a gente poder abrir a porta ou não. Cabe a nós abrir essa porta ou não e permitir que Jesus entre, permitir que o Senhor nos fale, independente do tempo de caminhada cristã, ou independente se você conhece a Jesus ou não, ele está ali, né, para tratar o nosso caráter, para enxugar as nossas lágrimas, para destruir todo orgulho, tirar todas nossas falhas, nos aperfeiçoar. Ele nos perdoa o tempo todo, né? E só entra na nossa casa quem a gente deixa entrar, né? O interessante, uma vez eu fui na casa de uma amiga minha pegar uma encomenda e eu toquei a campainha, liguei pro fixo e nada de ninguém atender. E eu falava com ela e ela dizia, Fernanda, a minha secretária está em casa, mas eu estou batendo, eu estou tocando a campainha e ela não ouviu. E eu fiquei lá um tempo e eu fui embora. Né? Eu fui ali, tinha alguém dentro de casa, mas ela não ouviu a campainha, ela não ouviu o telefone e eu não pude pegar a encomenda que eu precisava, que eu tinha ido lá buscar. Então, quantas vezes Deus está falando de diversas formas, uma mensagem que a gente recebe, numa uma palavra que a gente vê no caminhão, no carro, né, na internet. Todo o tempo Deus está falando. Ele usa pessoas, né, ele traz à memória versículos, traz à memória palavras, né, e cabe a nós dizer sim para ouvir a voz ou não. É nossa responsabilidade nesse tempo. Ficar ouvindo só os barulhos, o barulho do mundo de más notícias, ou parar, silenciar, ouvir a voz de Deus, entender o que Ele quer de nós nesse momento. Não foi Deus que criou isso, porque isso seria contra a essência dele. A essência dele é bondade em todo o tempo. Deus é amor e Ele nunca ia colocar doença para tratar ninguém, né? Mas tem coisas que a gente não entende porque acontece. Existe um mundo que muitos não conhecem a Deus e não querem obedecer, existem as consequências das nossas atitudes, existe o livre-arbítrio, né? Mas, independente de qualquer coisa, a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se estamos passando por isso, a gente pode tirar coisas boas disso. Eu creio que é um tempo de ajustes, eu creio que é um tempo de famílias serem restauradas, casamentos restaurados. Eu creio que filhos estão se voltando para os pais e pais se voltando para os filhos. Eu creio que é um tempo de ajuste,
mas que tudo isso só vai ser ajustado se nós estivermos à disposição para ouvir o que o Senhor quer nos ensinar, né? Mesmo sem entender, né? Mas aproveitar esse tempo para aprender mais de Deus, para que o nosso caráter seja aperfeiçoado. E aí ele tem uma frase do Freud que diz assim, a Carlinha aí, né, psicanalista, conhece, diz assim: qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Então, a vida que a gente está, aquilo que não está bom, qual é a nossa responsabilidade naquilo? Se os relacionamentos afetivos dentro de casa não estão bons, qual é a nossa responsabilidade nisso? O que a gente pode fazer nesse período? Né? Se for analisar cada área da nossa vida, familiar, pessoal, financeira, né? Física, mental, o que cabe a nós fazer? O que cabe a nós se desfazer, abrir mão, né? É nossa responsabilidade ter o melhor, né? Viver o melhor dessa terra, e o Senhor está ali à disposição. E aí lá na frente ele diz, né? Eu entrarei na sua casa, né? Escutem, eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. A nossa casa física, a nossa casa, nosso coração, fala de intimidade. Você só deixa entrar na sua casa aquilo que é íntimo, aquilo que não lhe impõe medo, aquilo que a presença é agradável, né? A não ser alguém que vem entregar uma coisa em casa. Mas geralmente a gente só convida alguém que venha nos fazer bem, com exceção de algumas casas que não é o lugar mais seguro, né? Diante de pessoas que vivem violência, seja doméstica, seja familiar, né? De marido, de pai, de avós, de irmãos, tios, né? Enfim. Tem pessoas que vivem violência dentro de casa e não é o lugar mais seguro. Mas que o Senhor quer é o melhor para a gente, né? Em situações de violência, às vezes cabe a nós sair daquele lugar, né? Para não morrer. E também tem aquelas pessoas que colocam qualquer coisa para dentro da sua casa, né? Para dentro do seu coração, para dentro da sua casa espiritual e a casa física, né? Tem pessoas que não ligam para o que elas estão colocando na casa delas, né? Que é o coração. Tem um escritor que eu gosto muito, que ele fala que a porta das nossas casas é os nossos olhos, né? Então eu te faço uma reflexão. O que é que você está vendo nos últimos dias? Né? A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vê na internet, dessas negócios, dessas notícias. A gente tem que ter cuidado com o que a gente vê quando a gente está só. A gente tem que ter cuidado com o que a gente vê no dia a dia, sabe? As fotos, as postagens. Tem uma colega minha que ela fala que ela, às vezes, ela faz um detox nas redes sociais dela, porque ela não quer ser manipulada também, ela não quer ser, como se diz? Receber coisas ruins dentro da vida dela. Então ela tira as pessoas que estavam edificando, as pessoas que não estão fazendo bem a ela, né? Então, se você tem essas pessoas nas suas redes sociais, tire, faça um detox igual ela, porque a sua casa ela tem que entrar coisas boas. De amizades, relacionamentos, né? Às vezes pela carência emocional acaba se relacionando com alguém que não vai fazer nenhum bem, só vai trazer mais angústia, né? E aí eu entrarei na sua casa falando de intimidade, né? E o Senhor quer ser íntimo de nós, né? Não só nos dias de igreja, ou dos cultos, ou das missas, seja lá o que você busca, mas Ele quer intimidade com a gente dentro da nossa casa, no nosso coração, né? De conhecê-lo mais. E aí diz, e nós jantaremos juntos. O jantar fala de provisão, fala de companhia, né? E comer é uma necessidade diária. É como se diz, olha, eu vou jantar contigo. Ele não procura qual é o cardápio, né, que tem. Não sabe nem se tem algo para comer dentro de casa. Mas ele diz, eu vou jantar contigo, eu vou cear contigo. Ele afirma. Se tem ou não tem comida, ele diz que vai jantar conosco. Né? E ele entra como se fosse uma prova, né, de que ele vem para suprir as nossas necessidades. Não só do alimento físico, do alimento espiritual, de todos os tipos de alimento que a gente precisar. Né? E geralmente na janta é onde a família se reúne, às vezes não dá para se reunir no café da manhã, nem no almoço, mas na janta geralmente as famílias se reúnem, pelo menos era para se reunir, né? Um momento de compartilhar o alimento e de conversar, saber como foi o dia, como foi na escola, no trabalho. E aí ele vem, né? O alimento ele vem para nos sustentar, deixar o nosso corpo forte,
né? E ele supra a nossa necessidade do corpo, da alma e do espírito. E também a janta é um momento de descanso físico, né? Que você senta, tomou banho, jantou, vou alimentar aqui o meu físico. E é um momento de descanso. Eu vou só né? botar essa companheirazinha aqui, ó. Ah, que fora. fofinha! Ela entrou aqui, só um minuto. Tá. E aí fala, né? Um momento de descanso, que o Senhor quer que a gente descanse. Meu filho, jante, né? Como que você quer comer, descanse, vamos conversar, o que é que você está precisando, o que é que está te afligindo, o que é que eu posso fazer para te ajudar. E ele vai ali para nos ouvir também e depois nos falar o que a gente precisa ouvir. Então, independente dos nossos erros, do nosso dia, porque ninguém é perfeito, embora nós sejamos a própria justiça de Deus, o Senhor nos aperfeiçoa dia a dia, né? Nós vamos crescendo de glória em glória. Mas nós não somos perfeitos, todos nós temos falhas, nós não somos autossuficientes, não somos como a igreja de Laodiceia, né? Autossuficientes. Pelo menos não deveríamos ser, muitos são, né? Mas não deveriam ser. E aí ele vem, né, para nos ajudar e provém todas as necessidades e as faltas, né? E eu pergunto o que é que a gente está se alimentando, do que você está se alimentando, né? Nesse período, né, a gente é orientada a comer comidas saudáveis, a fazer exercício físico dentro de casa, fazer um alongamento, não ficar parado, né? Cuidar da alimentação para que a nossa imunidade esteja alta, para que a gente não fique suscetível a mais doenças, nem essa, nem nenhuma outra, né? Então a gente precisa sondar, né? A Bíblia fala que o Senhor diz, né? E a gente pode fazer essa oração. Senhor, sonda o meu coração e me conheces, prova os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e leva-me para o caminho da tua vontade, da tua verdade, da tua santidade. Então, o que é que a gente tem se alimentado esses dias? O que é que a gente precisa se alimentar? O que é que a gente precisa abrir mão, deixar de comer para não adoecer, nem no corpo, nem na alma, nem espiritualmente? Existem muitas pregações que não falam bem o que o Senhor diz, né? A gente precisa filtrar o que a gente escuta, porque nem tudo que é falado está realmente no centro da vontade de Deus. E aí o Senhor quer que a gente tenha essa qualidade de vida, né? E é interessante que eu vi que a ceia é no horário noturno, né? E a ceia ela vem depois de um dia, né? E o Senhor fala, analise o homem a si mesmo, né? Em 1 Coríntios 11, 28. Examine-se o homem a si mesmo. Então ele nos orienta nisso, né? Que a ceia deve ser uma comida leve, é uma comida que é a última refeição do dia. De manhã, o café da manhã é para preparar, né? Planejar o dia seguinte. Mas a ceia é para a gente comer e descansar e dormir, né? E tem que ser uma comida leve para que a gente não passe mal, para que faça a digestão bem, para que não haja nenhum prejuízo no nosso corpo, que não atrapalhe o nosso sono, né? E aí, lá em Lamentações 3, 22, 23, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã grande a tua fidelidade. Então, Deus vem no dia à noite para cear conosco, para ajustar tudo que está desajustado, para que a gente possa descansar, para que a gente possa dormir. A Bíblia fala que enquanto nós dormimos, o Senhor age em nosso favor. Então, todo momento Deus fala para que a gente não ande preocupado com coisa alguma, para que a gente não fique ansioso por coisa alguma, mas em tudo seja conhecido diante de Deus por oração, súplica em ação de graças. E a paz de Deus que excede todo o vosso entendimento guarda o nosso coração, a nossa mente em Cristo Jesus. Então, diante de toda essa turbulência que a gente está vivendo, a orientação de Deus é o quê? Descansa, silencia, ouve a minha voz. Deixa eu fazer morada no teu coração. Deixa eu cuidar de ti. A Bíblia fala que o Senhor, Ele levou fora todo medo. Verdadeiro amor lança fora todo medo. Então não é para ter medo dentro de nós. Por mais que venha, a gente precisa orar. Se apegar na palavra, não desgrudar da palavra de Deus, porque é o próprio Senhor falando conosco. E deixar o Senhor agir. Tem coisas que a gente não tem como agir.
A Bíblia fala que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigiem os sentinelas. Então, por mais que a gente fique dentro de casa, alguma coisa pode acontecer. Se não for o Senhor para nos guardar, se não for o Senhor para guardar esses profissionais que estão trabalhando e que estão adoecendo, não tem nada que médico nenhum possa fazer. Né? O Senhor, Deus, ele dá sabedoria, ele dá inteligência para as pessoas fazerem as medicações, as vacinas, cuidar de vidas. Eu creio que Deus tem dado uma graça sobrenatural em todos esses profissionais que estão cuidando de vidas, seja no hospital ou fora do hospital, mas que estão ali, né, correndo riscos. E Deus tem dado graça, Deus tem dado coragem. Independente se a gente está dentro de casa ou está fora de casa, o Senhor, ele está ali para nos cuidar. E a gente precisa reconhecer que tudo vem dele. Que é nosso conhecimento, o que a gente fala, eu estou aqui, não é para o meu conhecimento, mas é o próprio poder de Deus em nós. Então, tudo vem dele. A nossa vida vem dele. Todo dia a gente respira. Quando a gente respira, é o Senhor que nos dá a oportunidade de vida. E a gente precisa ter esse coração grato. Agradecer. Em meio a essas circunstâncias. Não agradecer pelo que está acontecendo. Mas mesmo diante dessa situação, a gente pode agradecer ao Senhor. Reconhecendo que Ele está no controle. Confiando nele. Descansando nele. Para que Ele possa fazer aquilo que a gente não pode fazer. Para que Ele possa dar a graça que esses profissionais estão precisando nesse momento. Né? E o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida, diz lá em Mateus 28, 20. E Ele diz que nós não estamos sozinhos. Ele está ali todo o tempo, 24 horas por dia, batendo na porta do nosso coração, da nossa casa, para dizer: ei, tu não está sozinha não, Ana Paula. Ei, Carla, Isaías, tu não está sozinho. Breno, tu não está sozinho. Tem pessoas que talvez estejam se sentindo sozinhas em casa, talvez morem só, e quer uma companhia e não tem física, mas o Senhor está aí. O Senhor, Ele quer preencher todo o vazio do nosso coração, Ele quer tirar todo o nosso orgulho, autossuficiência, Ele quer se fazer presente para que a gente venha reconhecer que Ele está ali conosco, está ali comigo, está ali contigo em todo o tempo, todos os dias. Né? O Senhor vem, Ele quer nos alimentar, Ele quer nos restaurar, Ele quer nos perdoar, Ele quer que a gente possa descansar e usufruir do melhor de Deus. E aí, ontem me veio um versículo que lá em Provérbios 23, 18, estou encerrando, que diz assim: haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Na NBV diz, na Bíblia Vida, diz assim: porque Ele lhe dará um futuro alegre e cheio de paz. Você nunca ficará decepcionado, nem decepcionada confiando no Senhor. Então, te desafio, confie no Senhor em toda e qualquer circunstância, que você não vai ficar decepcionado nem decepcionada, porque o Senhor tem um bom futuro para a gente. O Senhor já viu o nosso futuro, nós não vamos morrer nessa crise, nós vamos viver para contar os feitos do Senhor. A Bíblia fala: honra teu pai e tua mãe, terá longos dias pela vida. Nós viveremos muitos dias. Nós ainda cumpriremos o propósito que o Senhor nos prometeu. Né? Se firme nas promessas, no que a Bíblia fala, se aproprie, mesmo sem ver. Tenha essa fé ativa, essa fé obediente, que crê naquilo que a gente não está vendo. Né? Lá em Hebreus 11, 1, diz assim: a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção do que se não vê. Então, que nós possamos ser cheios de fé, para que o Senhor possa fazer a parte dele. Né? Eu agradeço por esse tempo. Rayane, volta aí para finalizar com louvor. E era essa mensagem que o Senhor tocou no meu coração, que vocês possam ser renovados nas suas forças físicas, emocionais e espirituais, que o Senhor possa trazer descanso e paz. Mas o que pode trazer é a palavra. Se firme na palavra, se apegue à palavra. Não entende? Pergunta para alguém, peça ajuda. Estamos à disposição para ajudar. Rayane, como é que eu te adiciono? Tá aí, entra para poder aparecer a mensagem. Gente, não consegui ficar vendo as mensagens. Se alguém quer pedir oração, a Viviane pediu para a Tereza, a mãe dela. A Cris pediu oração. Eu vou estar orando enquanto a Rayane entra para finalizar com louvor. Amém? Não apareceu aqui. Perdão, Rayane. Tenta de novo. Se alguém...
como é que eu adiciono, não sei. Deixa eu ver se eu consigo. Rayane. Não sei se deu certo. Não apareceu aqui o pedido da Rayane. E aí, se alguém tiver algum pedido de oração, envio hoje não está aparecendo. Não apareceu nenhum pedido aqui. Deixa eu ver. Acho que agora vai dar certo. Gente, alguma pergunta? Oi, Aninha. Ana Clara. Direto de Minas Gerais, né? Que tu mora, esqueci. Vou falar igual os meninos do Sigam, que a gente tá brincando, a gente fala assim, por causa que o celular tava dando um problema aqui. Eu parava pra escutar o teu áudio. Aí eu desliguei e liguei de novo. Eu falei, é o inimigo aqui tentando destruir aqui, mas vai dar certo. Se por acaso cair, gente, eu encerro, aí eu volto pra gente finalizar, tá bom? Quem puder, não vai embora. Deixa eu falar só uma coisa. Tem permissão? Sim, claro. Só uma da palavra que eu não escutei, porque eu desliguei, liguei o celular, mas eu escutei tudo. E uma coisa que é interessante, que, assim, quando a gente olha para a situação do mundo atual, a gente pensa assim, meu Deus, é o apocalipse. Quando a gente olha as notícias, e eu acredito, e como eu vi uma pregação desses dias, que a volta de Cristo ela tem muito mais a ver com a igreja gloriosa, com a igreja vitoriosa, uma igreja feliz, do que com tragédias. Então, quando você pensar na volta de Cristo, quando você pensar que Jesus está voltando, você pensa em glória, você pensa em louvor, você pensa em alegria, você pensa em uma igreja gloriosa sobressaindo deste mundo, indo embora desta terra para morar eternamente com o Deus da vida dela. Quando eu penso na volta de Cristo, eu não penso em tristeza, não penso em dor, em aflição. Eu penso em uma igreja que ama a Cristo, que está preparada e ou se preparando para ir com Ele para os ares. Então, quando você olhar para as notícias ruins, para as notícias complicadas, você acredite que a volta de Cristo não tem a ver com isso, tem a ver com glória, com amor. E ele fala isso para todas as igrejas, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para as igrejas. Deus, ele sempre tem uma coisa maravilhosa a nos falar. É bom esses últimos dias, porque eu tenho visto muitos vídeos aqui no Instagram de pessoas trazendo mensagens, trazendo louvores, e pessoas que eu nunca vi trazendo mensagem de louvor, trazendo. Por quê? Porque ultimamente estou meditando na palavra. Então, tirando a procrastinação e meditando na palavra, e orando, buscando a Deus, então glória a Deus por isso. A palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você nos últimos dias tem parado de meditar... É o inimigo. Se você nos últimos dias tem parado e meditado na palavra, se você tem parado e amado a Cristo, queimado por Jesus, glória a Deus por esses dias. Não fique triste, não. Continue a louvar, continue a glorificar. Eu mesmo, nos últimos dias, eu tenho me dedicado muita palavra de Deus. O Ronaldo sempre fica mandando tarefa no grupo, eu faço de boas, mas eu tenho me dedicado muito ao estudo da palavra, porque quando a gente está estudando, você que é aluno, você sabe disso, você está no terceiro, no segundo, no primeiro, no ensino médio, no fundamental também. Mas no ensino médio a pressão é maior, né? Porque é nos últimos anos e a gente quer algo para nossa vida, né? E os pais, a pressão, enfim, das pessoas. Quando a gente está estudando, eu tiro por mim. É muito difícil eu me concentrar em Cristo, sabe? Eu sempre falo que o Siga-me é refúgio. Porque tem dias que a gente não consegue orar, tem dias que a gente não tem tempo para orar, não tem tempo para buscar a palavra, a gente passa o dia todinho lá na sede, almoça, fica a tarde toda naquela sala de estudo, tem dia que eu saio ali da sede 6 horas, quase uma hora lá na semana. Só saio para vir para a igreja, tomo banho e vou para a igreja. E tem dias que não tem tempo, e o Siga-me é refúgio. Sabe, quando eu fico preocupada, meu Deus, eu não orei hoje, mas aí eu me lembro que eu tive o Siga-me de manhã e eu falei com Deus e Ele sabe minha necessidade. Ele sabe que eu preciso estudar, Ele sabe que eu preciso ser alguém para essa sociedade. Então, sabe, se apegue com o Senhor nesses dias que você não está trabalhando, que você não está estudando, e quando a rotina normal voltar, você vai ter que se adaptar novamente a ela. Então, se apegue no Senhor enquanto você tem tempo, enquanto você tem um dia. Não fique o dia todo aqui no celular, não. Não fique o dia todo no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Vá buscar Deus. Não fique o dia todo na frente da televisão, obtendo notícias. Vá orar, ler a Bíblia e se debruce no Senhor. Dê tudo a Ele. E vá para o seu quarto, feche a porta e adora Ele, sinta a presença. Né? Não seja apressado. Sabe, quando a gente sente a presença de Deus é tão maravilhoso que a gente não se apressa. A gente
fica ali naquele lugar e fica sentindo a presença dele. E é tão bom sentir a presença de Deus. Teve um dia que eu tava orando, aí eu liguei o celular, né, pra botar um fundo musical. E aí o fundo musical tinha 2 horas. Aí quando eu terminei de adorar, eu já tava no fim do fundo musical. Eu disse, meu Deus, passei 2 horas aqui. Glória a Deus, Jesus. As melhores 2 horas do meu dia é contigo. Então é isso, junto à sua família. Aí, nesses últimos dias, eu e meu pai e minha mãe, a gente tem feito muito culto doméstico. Então, junto à sua família, chama a mãe, chama o pai, o cachorro, o vizinho. O vizinho não, mas chama todo mundo que tá aí a tua família. E louva a Deus, canta hino, os hinos que você conhecer. E, sei lá, faz com que valha a pena esses dias, sabe? Pra quando você sair desses dias, você fala, nossa, foram dias complicados, mas foram dias que eu busquei a Deus e valeu a pena. Amém? Não precisa um cronograma, né? Vamos avançando. É verdade. E quando voltar às aulas, você que é aluno lá do Teleios, do SED, vai pro Siga-me. Gente, a gente quer muito abrir o Siga-me no Júnior. É o nosso desejo. Se tem alguém do Júnior aqui, a gente pede perdão por não ter Siga-me no Júnior ainda. A gente quer muito abranger lá pro Júnior, mas a gente está pensando ainda em uma possibilidade, a gente está vendo. Porque a palavra de Deus fala que a gente tem que tratar a obra de Deus como uma coisa séria, né? Não pode ser uma coisa de brincadeira. Então a gente está vendo ainda a possibilidade de abrir um Júnior, vendo se tem pessoas capacitadas lá naquele lugar para tá ajudando a gente lá. E quando tiver pessoas capacitadas, quando a gente vê realmente que tem pessoas que querem adorar Jesus ali, a gente vai abrir, contando com as pessoas de lá, com alunos de lá. E é isso, orem para que o Siga-me abra no Júnior também. Porque a gente ultimamente tá só na sede, mas eu sei que Deus vai fazer coisas grandes. Amém? Posso cantar? Tem algum hino? Gente, deixa eu encerrar 26, 25 segundos. Eu vou encerrar para salvar e a gente volta, viu? Não saiam, por favor. Eu vou encerrar e volto. Aí vocês não saem. Retornem. Tá.